Fala aí, galera. Estamos aqui então para mais uma aula de farmacologia, né? E hoje eu trouxe para a gente conversar um pouco sobre prescrições médicas. Quando a gente fala em prescrição médica, a gente tem que levar em consideração o seguinte: toda prescrição ela deve conter o nome do medicamento, seja ele genérico ou comercial, a dose diária daquele medicamento, a forma de apresentação, se é comprimido, se é ampola, se é gotas, a via de administração também que é importante. Então, uma ampola de dipirona, a via de administração, IM ou EV. Então, isso tudo tem que estar bem claro numa prescrição médica. Para isso, existe uma resolução do COFEM que ela dispõe aí sobre alguns detalhes. Primeiro, é vedado ao profissional de enfermagem aceitar, praticar, cumprir ou executar prescrições medicamentosas ou terapêuticas oriundas de qualquer profissional da área de saúde através de rádio, telefonia, ou meios eletrônicos onde não conste a assinatura do mesmo. Isso significa que é vedado ao profissional de enfermagem. Então, nós não podemos, de forma alguma, aceitar, praticar, executar nenhuma prescrição que não conste a assinatura do médico. Segundo, não se aplica ao artigo anterior as situações de urgência. Acho que nós já conversamos sobre isso, né? Apenas em caso de urgência, onde haja um eminente risco de vida ao cliente. Então, a gente até pode executar uma prescrição que ainda não foi feita literalmente, que não foi prescrita, né? Uma ordem verbal. Isso a gente tem um respaldo somente em caso de urgência. Ocorrendo o previsto no segundo artigo, obrigatoriamente deverá o profissional de enfermagem elaborar um relatório circunstanciado e minucioso, onde deve constar todos os aspectos que envolverem a situação de urgência que levou a praticar o ato. Ok? Então, em caso de uma emergência, a gente vai agir, a gente vai executar, mas depois a gente tem que fazer o quê? Escrever, né? Escrever de forma que nós podemos ter um respaldo sobre aquilo. Avaliar atenciosamente sua competência técnica e legal, somente aceitar encargos ou atribuições quando capaz do desempenho seguro para si e para o cliente. Então, nada que eu não tenha segurança em fazer, eu devo fazer. Prestar à clientela uma assistência de enfermagem livre de riscos decorrentes de imperícia, de negligência ou de imprudência. Administrar medicamentos sem certificar-se da natureza deles, de que compõem, da existência de riscos para o cliente. Prescrever medicamentos, exceto se previsto na legislação vigente. Principalmente na área de saúde pública, né? Alguns medicamentos eles podem ser prescritos pelo enfermeiro. Alguns medicamentos que fazem parte da parte básica de saúde, né? Alguns hipertensos, alguns para diabético, alguns para tuberculose, mas isso existe um respaldo legal, municipal, que vai amparar aquela prescrição. Não é qualquer medicamento, nada disso, tá? Então, isso apenas, se tiver prescrito, se tiver como, vamos dizer assim, se tiver respaldado pela lei. Então, fora isso, nada disso. Executar prescrições terapêuticas quando contrárias à segurança do cliente. Se o cliente não tem segurança sobre aquilo, não tem como a gente fazer. Se o cliente recusar alguma medicação,
é importante sempre a gente respeitar também, né, o paciente. Bem, conservação dos medicamentos, né? Os medicamentos eles têm que ser guardados conforme a orientação do fabricante, constante nas bulas. Isso daqui é importante, né? Conservar em abrigo da luz, conservar na geladeira, porque tem medicamentos que devem ser conservados na geladeira, tipo insulina, né? Tipo as vacinas em geral, né? Que elas têm uma temperatura adequada. Conservar entre 10 a 25 graus. Então, isso daqui é importante, né? A conservação. Não apenas estocar aquele medicamento de qualquer jeito, de qualquer forma, né? Mas temos a conservação dele para uma eficácia na ação tem que ser bem regulamentado. Bem, continuando aqui, a gente tem algumas nomenclaturas, né? Acho que nós já até falamos sobre isso, sobre os nomes genéricos, sobre o princípio ativo, sobre o nome comercial. Eu vou pular esse slide aqui que a gente já falou sobre isso na outra aula. Bem, aqui a gente tem algumas orientações gerais para administrar medicamentos. Manter a concentração, identificar o medicamento prescrito e conferir com a prescrição médica, né? Isso é muito importante, a gente precisa prestar muita atenção nisso. Lavar as mãos antes e depois do procedimento. Alguns medicamentos a gente precisa até diluí-los sempre com luvas, principalmente aqueles que têm pós, né? Que acaba a gente entrando muito em contato com aquele medicamento quando a gente dilui ele, né? Às vezes a gente precisa usar máscara, isso até como proteção, porque senão a gente fica aspirando aquele medicamento e aí a gente vai criando uma resistência contra aquele antibiótico. E aí quando eu precisar de tomar um antibiótico e eu já estou resistente a ele não vai fazer efeito, né? E aí a gente precisa ter esses cuidados. Aqueles medicamentos em pós, antibióticos em pó, a gente precisa usar máscara na hora da gente diluir, na hora da gente aspirar para diluir aquele medicamento. Reunir o material necessário sobre a mesa ou bancada previamente limpa. Conferir novamente a medicação com a prescrição médica. Conferir o nome do medicamento. Conferir a dose que está prescrita. Conferir a forma farmacêutica, se é comprimido, se é ampola, se é pomada. E conferir também a via de administração. Via de administração, só para lembrar, porque a gente também já falou. Via oral, via intramuscular, via endovenosa, via retal. Qual for a via, a gente precisa ter bastante certeza do que a gente está fazendo, né? Está administrando no nosso paciente. Os horários mais utilizados a gente tem aí como rotina os de 6 e 6 horas, que acaba ficando, né? A gente usa como padrão 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde, 24 horas. Ou a gente pode usar esse daqui, de 8 da manhã, 14, 22. Ou 10, 16, 24, 22 e 4 da manhã. Esse daqui são os medicamentos de 6 em 6 horas. Aqueles que são prescritos de 8 em 8, né? A gente tem duas formas de usar como padrão. 6, 14, 22 ou 8, 16 e 24. E temos também as medicações de 12 em 12. Pode ser 8 da manhã e 8 da noite, 10 da manhã, 10 da noite, 6 da manhã e 6 da noite. Então, a gente segue aí um padrão. Diuréticos, né? A gente vai ver que são aqueles medicamentos que estimulam, né, a diurese. Ele aumenta, né, a produção de urina. E aí a gente precisa pensar, né? Recomenda-se administrar sempre às 10 da manhã. Porque é muita maldade a gente administrar um diurético em um paciente idoso, por exemplo, 22 horas, 24 horas. Por quê? Vai aumentar a diurese, né? Ele vai levantar mais vezes para ir ao banheiro, né? E acaba prejudicando o sono daquele paciente. Então, diuréticos, a gente deve priorizar
fazer isso na parte da manhã, que aí o paciente tem todo dia, né, para poder ter esse estímulo aí da diurese. Ai, meu mouse está pulando. Bem, as 5 certezas eu acho que a gente já falou, mas nunca é demais a gente repetir. Medicamento certo, a via certa, a dose certa, a hora certa e o paciente certo, óbvio, né? Não adianta eu fazer tudo certo e fazer com o paciente errado. Então, é importante aí essas 5 certezas quando a gente vai preparar uma medicação. Esse cartão de medicação, nem todas as unidades fazem como um cartão. Eu mesmo já trabalhei em unidades que a gente fazia com fita adesiva, em outro lugar a gente já fazia com esparadrapo. Então, naquele pedacinho de esparadrapo, a gente colocava o nome do paciente, o leito dele, o nome da medicação, a dose, tudo certinho naquilo ali para a gente não ter erro, para a gente não ter, vamos dizer assim, ter chance de errar, de trocar. Então, quando eu chegava lá, mesmo que eu levasse uma cuba com vários medicamentos, né? Então, vamos dizer assim, tá no horário da medicação. Eu vou levar uma cuba rim com várias ampolas, mas tudo identificada, com nome. Por isso que quando eu chegar lá, na hora de administrar aquela medicação, eu tenho que ter cuidado com isso daqui, ó. Medicamento, via, dose, hora e conferir meu paciente. Se aquela ampola, aquele medicamento, né, aquela seringa ou aquele copinho que está com medicamento, é exatamente para aquele paciente que eu estou levando. Então, isso daqui são detalhes que nunca é demais a gente lembrar aí para poder isso fixar e ficar bem claro na cabeça da gente. Porque quando a gente fala em medicação, a gente precisa ter muita atenção quanto a isso. Bem, grupos de medicamentos, né, nós vamos falar bastante ainda, né, quanto medicamentos que são utilizados no sistema circulatório, medicamentos usados no sistema nervoso, e aí a gente vai falar no sistema digestório. Então, essa aula de hoje, apenas uma introdução aqui, né, a esses medicamentos, só para a gente ir, né, se interagindo. Então, antibióticos, né, a gente já sabe que ele tem uma ação antimicrobiana. Então, ele é produzido por seres vivos, né, ou por cogumelos, ou até por bactérias, ou produzidos em laboratório, sinteticamente. Exemplos de antibiótico, nós temos as penicilinas, as tetraciclinas, ampicilinas, cefalotinas. Então, são todos esses do ramo aqui, ó, do grupo dos antibióticos. A função deles, a ação dele é o antimicrobiano. Muito bem. Continuando aqui embaixo, a gente tem os anticonvulsivantes, né? Esses aí são para evitar convulsões, usado em casos de epilepsias. Então, que medicamentos são esses? O Idantal, o Tegretol, os barbitúricos em geral, né? O Gardenal. Então, são medicamentos utilizados aí no sistema nervoso central e que a gente chama, então, de anticonvulsivantes. Vamos lá. Os analgésicos e antitérmicos, analgésicos, então, são para a dor, né? Para diminuir a dor. Antitérmicos para febre. Então, usados para suprimir febre e dor. Exemplos, né? Esses são bem conhecidos nossos, a dipirona, o paracetamol, também é analgésico e antitérmico. O AS, que é ácido acetil salicílico, né? O AS também é utilizado. Só que quando a gente, hoje, né? Quando eu era criança, né? Na minha época aí, a gente usava o AS infantil como remédio para dor, para febre, né? Eu lembro que as mães utilizavam muito o AS infantil. Hoje, né, até o AS adulto, né? Hoje a gente não utiliza mais o AS como analgésico, como antitérmico, né? O AS hoje, ele é utilizado apenas na parte cardíaca, né, para diminuir, para afinar um pouco o sangue. Então, a gente vai estudar ele mais lá na frente e a gente vai falar das funções do AS
hoje. Ele ainda é incluído, né, como analgésico e antitérmico, mas ele está muito ligado, né, à parte plaquetária, né, parte de hemorragias. Então, hoje já não se usa mais o AS como analgésico nem como antitérmico. A morfina, que também é considerado um analgésico, só que é um analgésico mais forte, né, derivado do ópio. A dolantina também. Então, esses dois aqui, tanto a morfina quanto a dolantina, já são medicamentos mais fortes, né? A gente só vai utilizá-los para dor, mas em caso de uma dor mais aguda, né? Uma dor que não ceda aos analgésicos comuns que a gente conhece. Os anti-inflamatórios, né, esteroides, que a gente chama, para reações alérgicas, para reumatismo, processos inflamatórios, né? Então, o cortisol, a hidrocortisona, dexametasona, são anti-inflamatórios que a gente chama de esteroides, né? Aqueles derivados aí do corticoide, que a gente vai falar também mais lá na frente, quando a gente estiver separando os medicamentos pelos grupos. Os anti-inflamatórios não esteroides são esses que a gente conhece muito, né? Que o pessoal usa muito, diclofenaco, de sódio, cetoprofeno, ibuprofeno. Eles vão diminuir esse processo inflamatório. A gente tem que ter muito cuidado com os anti-inflamatórios. Eles não podem ser usados por muito tempo, tem que ser usado por no máximo 5 dias, tem que parar. Então, nós vamos estudar os anti-inflamatórios também e a gente vai reforçar essa questão aí do uso indiscriminado que a gente tem de pacientes usando anti-inflamatório uma cartela atrás da outra, que está errado, não pode. Antiarrítmicos, né, são usados, o nome já diz, ele vai diminuir, né, vai parar, interromper as arritmias cardíacas. A procainamida, a lidocaína, a miodarona, são alguns exemplos de medicamentos antiarrítmicos, que a gente chama, né? Então, o paciente com uma arritmia cardíaca, ele vai fazer uso desses medicamentos aqui. Os diuréticos, que são aqueles que vão aumentar a produção da urina, como exemplo, nós temos a furosemida, que é o Lasix, o manitol, a clorotiazida, né, que é muito conhecida aí como a hidroclorotiazida, são diuréticos, quer dizer, eles vão estimular a produção de urina e, consequentemente, né, diminuir pressão arterial, né, diminuir o edema, tem várias funções aí. Antieméticos, né? Então, o que é um medicamento antiemético? Vai diminuir a parte de náusea, de vômitos, né? Então, a gente tem o mais comum aí, o metoclopramida, que é mais conhecido como Plasil, o Dramin, né? Aquele que dá uma sonolência, ondansetron também dá uma sonolência. E aí, esses medicamentos a gente chama então de antieméticos. Continuando aqui, ó, nós temos também os coagulantes. São usados para corrigir defeitos na coagulação. Então, a gente tem a vitamina K, que é chamado de canaquion. Lembra do canaquion? Nós falamos na aula de ginecologia, que é feito na criança, no recém-nascido, né? Ainda na sala, para poder evitar sangramento pelo cordão umbilical. Esses medicamentos aqui já são feitos também, né, até injetáveis, né, fator 8, todos ligados aos fatores de coagulação sanguínea. Bem, anticoagulantes, né, que vão tornar o sangue menos coagulável, a heparina, por exemplo, Clexane. Os antihipertensivos, né, para diminuir, para tratar a hipertensão. E aí a gente tem captopril, losartana, né, todos eles estão ligados aí, né, para diminuir a hipertensão, para o tratamento da hipertensão. E nós temos aqui os antineoplásicos, né, aqueles utilizados no tratamento do câncer,
né? Eles vão inibir ou prevenir o desenvolvimento de neoplasias, metotrexate. São medicamentos que nós chamamos de antineoplásicos, né? São os tratamentos, os medicamentos feitos aí nas quimioterapias da vida aí, normalmente por via endovenosa, né? Mas temos alguns quimioterápicos também por via oral, mas o foco maior, né, no início da quimio, o primeiro programa da quimio, ele é feito endovenoso e são os antineoplásicos. Bem, eu vou parar por aqui, né, esse vídeo de hoje. A gente volta aí no próximo vídeo, tá? Um abraço.